IMAP é assim que você executa um comando no Linux, tá? IMAP exploit, que é o programa já executável, apontando para o servidor. IMAP exploit for Linux, lá o dono do cara lá. Sucesso. Só isso, só isso. Só isso. Eu ganhei acesso remoto a uma máquina com o serviço IMAP desatualizado. Prova, Capozzi, vamos provar. Como é que eu provo? Eu faço um telnet. Lembra o que faz o telnet? Conexão remota. Aqui o telnet é na porta 80. Ok? Olha lá, try to connect. Terminou. Login. Root. Loguei como root na máquina IPv6 do Brasil. Está muito longe. O que faz o comando whoami? Quem sou eu? O cara não está bêbado, ele fala, quem sou eu? Whoami. Ele fala isso aqui. E o próprio servidor lhe dá, você é o root. Ok? Eu sou o root. Estou te provando que eu remotamente acessei uma máquina. O que eu fiz agora? Eu peguei um programinha chamado Cracker, que craqueia, quebra, e apontei para o etc PSWD. Eu já sei que esse cara está aqui, porque eu te falei, a gente tem que entender um pouquinho. Esse PSWD, ele guarda um arquivo com as senhas do Linux. Então eu craqueei esse arquivo. E ele me deu aqui, ó. Hackster, lógico, Capozzi, eu só tenho 3 usuários, tá? Guardadas as devidas proporções. Aqui é o efeito didático. Password, minha senha aqui, chocolate 01. Né? Estagiário, que é o Danilo, Bozo 1010, etc. Sim, acabei de descobrir, no conforto da minha casa, a milhares de quilômetros de distância, qual que é o ID e a senha deste servidor aqui. Tudo bem, mas se eu só obter a senha, eu não quero nada, eu quero obter uma vantagem, eu quero obter os dados, né? Então o que eu faço agora? Eu quero copiar alguma informação relevante. Porque se você chegar para você e falar assim, olha, consegui acessar o site da Drummond, né? Nosso exemplo, a gente pode falar isso aqui. Mas você não fez nada legal, parabéns para você, você só mostrou que tem uma falha. Né? Agora, se você quiser ganhar, né, com isso, tem que evoluir um pouquinho. Então vamos lá. O que eu fiz agora? Né? Você vê que os comandos são em Linux, são Unix to Unix Cop, são comandos feitos em Unix ou Linux, né? Eu fui lá para o etc, que é um diretório, e peguei o hosts, que esse arquivo também existe em plataforma Windows. E peguei lá o endereço interno, IP, né, e disse tesouraria finanças. Tesouraria finanças. Lembra que eu te falei que o motivo tem que ser financeiro? Para mim interessa. A não ser que eu quero sacanear meu amigo lá, meu colega. Eu não gosto dele, eu vou entrar lá e vou reprovar o cara. Aí também vale, certo? Também vale. Ferrar o amigo também vale. Lembra que eu tinha o login? Na tela anterior eu te mostrei o login, eu fiz um R-login na tesouraria, pulei essa etapa, né? Dei um CD Data Credit Cards e dei um CAT no cartões de crédito corporativo. Quando eu dei um CAT, me apareceu lá. Lógico que esse arquivo é fictício. Ele me apareceu Alice, nome do cartão, data, etc, etc. Quer dizer, aí eu poderia entrar nas lojas Marisas, né? Se eu tivesse todos os dados, obviamente, por isso que você não deve armazenar dados críticos. Não, professor, que eu trabalho lá, vai dar maior trabalho para mim. Crediário, Marisa, Casas Bahia, sei lá. Dá maior trabalho. Vamos agora usar um script escrito em Perl, que é um outro tipo de linguagem. O Perl permite que você faça a execução, ó, eu estou fazendo execução remota no servidor FTP. Lembra que eu te mostrei no primeiro slide que eu tinha um web server, tinha um IMAP e tem um FTP? Então estou anotando aqui, lancei para execução de uma linha de comando que é o Command Code. Olha lá o resultado dele. Né? Try to device e conecta para mim com o root. Olha o que ele me apareceu aqui. Ó. Eu sei que isso aqui está um pouco estranho, mas o que é a extensão MDB? Banco de dados. Banco de dados. Gente, aquilo que eu falei, me interessa talvez o banco de dados corporativo dos alunos, dos professores, etc. Né? Apesar que aqui eu sempre falo, né? Eu levo na aula, eu mostro uma folha para os caras lá que tem todos os dados das impressoras que o pessoal imprime e deixa. Isso é muito, só sem a impressora e tirar. Banco de dados. E se você ver aqui está escrito customer.mdb, customer em inglês é cliente. Então
quero os dados do cliente. Eu estou pegando esses dados do cliente. Então, como é que eu faço? Vou executar de novo um script in pair e vou fazer uma chamada copy para o resultado x.zip. Estou copiando esse arquivo. Ok? Gente, eu podia falar para o vírus português, chegar, pô, meu, como eu não estou acessando sua máquina, manda um arquivo para mim, por favor. Entenderam a piada? Mas o cara não entende. O cara de tecnologia não tem senso de humor. Ele já entende. Você conta, você explica, o cara se recusa a rir. Fala, não vou rir. Achei engraçado, mas não vou rir. Entendeu? É o seguinte, o que eu quero dizer? Eu tenho que dar um comando para ele executar e me mandar o arquivo. Ok? Então, essa telinha aqui você já conhece. Ele aperta salvar, eu abro em um Microsoft, banco de dados da Microsoft, e vejo lá os dados, né? Eu tirei essa tela. Tudo bem? Outra etapa, eu fui lá e roubei. Agora, não é legal eu manter o controle? Ou seja, eu quero deixar lá um espião, um backdoor, um rootkit, para que sempre que eu quiser voltar lá para esse site, eu não tenho mais que fazer tudo isso. Por quê? E se o cara vê que o IMAP tem erro e corrige a versão de IMAP? E aí, como acontece? Como eu faço? Perdi minha boca livre. Mas e se eu for lá e tirar uma cópia da chave, né, e conseguir entrar depois por outra forma? Como é que eu faço? O que eu vou te mostrar aqui já está demodê, tá? Porque qualquer antivírus vai pegar. Mas seria o seguinte: o VNC, o Sub7, o Pathway, qualquer serviço de VM, de Virtual Machine, pode ser enviado como um backdoor ou um rootkit. O que eu fiz aqui? Deixa eu adiantar esse cara aqui no backdoor. Eu fui lá no site Warforge, baixei o NetBuzz. Aliás, o NetBuzz é legal você brincar com o seu colega, né? E existe uma preocupação muito grande agora com as questões das câmeras. Eu consigo remotamente ativar a sua câmera de vídeo, remotamente ativar o seu microfone e eu passo a ouvir sua conversa. Por isso que você vê que alguns notebooks novos, eles têm uma travinha que fecha a câmera. Já viram isso ou não? Por causa de algo que eu vou te mostrar. Como é que eu faço? Eu fiz um Nmap aqui, deixa eu adiantar aqui um pouquinho então. Eu fiz o Nmap, né, de novo eu baixei o Nmap, apontei e vi que esse servidor FTP rodava na porta 21, Telnet na 23. Lembra que eu tinha a senha, chocolate01, me conectei FTP remotamente ao servidor, entrei com credenciais válidas, Hackster senha chocolate01, fiz o login, né? Alguém já mexe com FTP aqui ou não? Então, FTP, o que acontece? Vou dar um comando para FTP pegar o arquivo aqui, enviar o arquivo e executar o arquivo, que é o patch. Tá? Eu enviei o arquivo para ele. Eu enviei, ele dá todo o resultado da linha de comando e eu executo isso. Eu não estou lá remotamente, eu não estou lá fisicamente, faço essa execução remotamente. O NetBuzz, ele tem um serviço de cliente e um serviço de servidor. Eu estou nessa parte aqui na minha casa. Quer dizer o seguinte, bobeirinha, né? Mas se você apertar ali CD eject ou bem CD-ROM, vai abrir o CD-ROM do cara. Mas o que tem de interessante é isso aqui, ó, o Listen. Cadê o Listen? Aqui, ó. Se o microfone dele lá no Windows tiver flegado para ouvir, eu posso ouvir e gravar as conversas dele. Isso é bastante interessante. Eu posso executar comandos remotamente em arbitrários. Okay? Bom, logicamente, se você tem alguns mecanismos para evitar a conexão via backdoor. Se o seu firewall estiver atualizado e for um firewall pessoal, ele vai te dar um alerta, vai dizer, olha, tal programinha PET está tentando fazer uma execução na porta 12345. Não sei se você viu isso aqui, ó. Tá vendo ali, ó, a porta de execução 12345, que é a porta padrão do NetBuzz, ok? Você aceita? O usuário que não entende vai dizer sim, aceita, porque ele diz tudo, ele aceita tudo, ele é promíscuo. Mas se você entender um pouquinho, você vai bloquear. Aceitou uma vez, ele vai perguntar, quer que eu lembre isso para nunca mais te encher o saco? Aí ferrou. Dá uma olhada nesse comando netstat-a, ele mostra para você, se você colocar o AN, ele não resolve o nome, mas ele vai dizer, olha, o server tal, está em que estado? Listen. Se você olhar ali, ó, aqui a porta 12345, 12346,
é uma porta, é um servidor que está infectado. Então eu tenho que saber algumas portas. Você não vai decorar todas as 65 mil portas, né? Mas, como eu já disse, qualquer antivírus que trabalhe por padrão de comportamento vai conseguir capturar isso aqui para você. Outra coisa que é bastante interessante, simplesmente faz dar um Ctrl Alt Del, você vai ver que existe um serviço, né, um processo rodando. Logicamente, você vai falar, mas Capozzi, e se eu mudar esse processo para um nome esdrúxulo lá, tipo NTVDM015 lá, ninguém vai saber o que é. New Technology version DOS Machine. O cara vai deixar lá e vai rodar. Ou seja, quando você fala em invasão, em hackeísmo, sempre você tem uma medida para uma contramedida que gera uma nova medida. Sempre é assim, os inversos, ok? Então, basicamente, né, já estamos terminando, o que é a questão de segurança? Prevenção contra vulnerabilidades. A vulnerabilidade ela pode ser evitada ou mitigada, desde que você coloque alguns quesitos, como boas práticas, uso de bibliotecas seguras, né? Aquela string copy não é uma biblioteca segura, né? Outros padrões de segurança, que são alguns estándares, seguir todos esses estándares, né? O CERT tem uma cartilha bastante interessante, que é o Computer Emergency Response Team, né? Sobre segurança, né? Algumas vulnerabilidades que eu coloquei aqui, as 10 mais, né? Code Tickets, né? Prevenção, partners também está aqui, prevenção de safe leaks, como é que você segura. O que eu vejo, quando é o pessoal de ADS, que é desenvolvimento, que eu dou aula, eu olho às vezes o código dos caras e falo, por que você não usou nada disso? Você sabia, sabia, então é preguiça. O cara sabia, não fez, é preguiça, não tem outra. Concorda ou não? Você sabia que estava errado, por que você não mudou? O cara gaguejou, é preguiça. Porque não tem, eu não sabia, então eu vou falar que é burrice, né? Então agora você sabe e passa a usar. Ok? Eu também coloquei nessa apresentação algumas ferramentas de prevenção. Como eu disse, eu vou passar para a professora, né? Fique à vontade. Ferramentas de prevenção, Covering Security Suites, todos eles a gente testa. A gente faz testes quando a gente trabalha com pen test. Eu tenho um artigo publicado sobre pen test. Se você quiser, pode entrar no Google Docs e baixar. Eu faço toda essa descrição aqui. Mecanismos de defesa, também a gente explora bastante, né? Técnicas de detecção de vulnerabilidades, aqui são todas as técnicas tratadas. O pen test é um deles, né? Ferramentas de diagnóstico, eu uso Nexus, né? Os outros eu não conheço, né? WebScare, está aqui também ferramentas sobre o WebScare, que trabalha bastante com HTTP, né? Aqui está o Nikton de baixa, o Nexus, como eu já falei, o Nexus é fenomenal, fenomenal. Okay? O próprio Microsoft Security Baseline Analyzer também é bastante interessante, só que aí eles não parecem tão confiáveis, né? E aqui tem a conclusão. Basicamente, a conclusão é o seguinte, que para o efeito de programação, você deve seguir uma política. Essa política é bastante bem descrita em um acervo, que é a ISO 15408. Existe um outro livro dessa largura, tem 1.600 páginas, da Microsoft, chamado Write Security Code, escreva código seguro. Então, o cara que quer ser programador, né, só te falo isso pela seguinte coisa, gente, hoje dá para você chegar e falar para o cara, olha, eu vou te vender um sistema sem segurança por R$15, por R$1.500, com segurança vai para R$3.000. Dá para eu chegar e falar para o vendedor de carro e falar, não, tira um cinto de segurança, tira o step, tira o retrovisor do lado direito. O cara falou, não, mas isso são itens de segurança. Como é que eu finalizo isso? Tem que dizer o seguinte, segurança não é opção. Não posso mais falar, você quer com ou sem segurança? Você quer viajar no voo com ou sem segurança? Você quer andar num... Não existe isso. Então eu não tenho mais como te oferecer serviços de TI e falar com segurança é mais caro. Por quê? Porque eu vou gastar mais tempo. Não tem. Entenderam ou não? Entenderam? É uma metáfora, mas é isso. Ok? Então o que eu quis dizer aqui? Que a gente tem que adotar normas, tem que ter o domínio da linguagem e não pode ver mais segurança como um valor agregado. Ok? Coloquei alguns pontos, né, de registros, etc. Né? Então, se houver brechas, elas serão exploradas. E aí, eu deixo aqui terminando. Eu coloquei alguns
slides de software de varredura para vocês aí, algumas ferramentas de detecção, outras ferramentas, tá? E aqui as referências de onde eu tirei para montar essa aula. Tá? Ferramentas Stranding, Sniffer, Handheld, Hackers e um dicionário de segurança para deixar aí para vocês. Um micro dicionário. Obviamente que não é uma aula de como fazer hoje, mas eu estou te mostrando que é extremamente fácil você chegar ao nível de uma execução de script, desde que o script seja feito, né? Bom, eu sei que a gente estourou um tempo aqui, eu tenho os meus professores, meus colegas me aguardando aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta rápida aí que eu possa ajudá-lo? Me tira dessa aí, pessoal. Como é O que cara é? manja. Me tira dessa daí que o cara manja. Tô fora. O que tem administrador? O que tem administrador?